no ar, a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 7 de março de 2025. Vamos ao destaque do dia. Brasil em crescimento. Economia brasileira avança 3,4% no ano passado. É a maior taxa anual desde 2021. Resultado foi impulsionado pelos setores de serviços e da indústria. Luciana Colares de Holanda. O setor de serviços cresceu 3,7% e a indústria 3,3%. E ainda entregues 12 mil lotes para famílias em 138 assentamentos rurais. Em Minas Gerais, presidente Lula também assinou liberação de 1 bilhão e 600 milhões de reais em crédito para os assentados agrários. E a terra tem que estar na mão do povo para que ele possa produzir. Você vai ouvir também preço dos alimentos. Vamos falar sobre as medidas anunciadas pelo governo para baratear o valor da comida. Entre elas, a ação que zera o imposto de importação de itens como café e carnes. E também a formação de estoques. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas. E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou no canal Gov na sua TV aberta. Mapear terras improdutivas para destinar à reforma agrária. Esse é o programa Terra da Gente. E hoje o presidente Lula foi até Campo do Meio, em Minas Gerais, entregar 12 mil lotes espalhados por todas as regiões do país, que serão transformados em assentamentos rurais. Milho, feijão, café. No quilombo Campo Grande, em Campo do Meio, no sul de Minas Gerais, a terra produz alimentos em fartura. São mais de 160 alimentos de qualidade cultivados por mais de 450 famílias assentadas. As terras em Campo Grande agora terão títulos. Nessa sexta-feira, mais de 12 mil lotes foram entregues pelo presidente Lula para famílias acampadas em 138 assentamentos rurais, totalizando 385 mil hectares em 24 estados do país. Proprietários como o senhor Loreval Soares Silva, que levou 44 anos para receber o título. 44 anos em busca desse pedaço de papel, mas produzindo na terra. Esse aqui me garante 17 hectares de terra. Também foi anunciado 1 bilhão e 600 milhões de reais em crédito para o desenvolvimento agrícola das famílias assentadas. E com o programa Desenrola Rural, o governo garantiu a renegociação de dívidas de 240 mil famílias com desconto de até 96% das dívidas. Segundo o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, o governo federal também garantiu investimentos do Pronaf-A aos assentamentos, uma linha de crédito voltada para agricultores familiares ampliarem ou modernizarem a produção. Uma nova rodada do Pronaf-A de até 50 mil reais, com 25% de desconto e com juros de 0,5%. O governo ainda destinou 48 milhões de reais para o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária e 1 bilhão de reais para o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, e assinou decretos para garantir mais 13 mil hectares. São mais famílias assentadas e mais alimentos de qualidade na mesa do brasileiro, disse o presidente Lula. Porque as propriedades que detêm até 100 hectares, elas representam praticamente 70%, 80% de todo o alimento que nós consumimos no Brasil. E a terra tem que estar na mão do povo para que ele possa produzir. O quilombo Campo Grande foi criado em 1998 na antiga área da usina falida de Aradianópolis, Açúcar e Álcool S.A., que deixou de funcionar em 1996. Ao longo deste tempo, essas famílias resistiram, transformaram a terra e agora recebem os títulos de propriedade. De Campo do Meio, em Minas Gerais, Pablo Mundim. Para baixar o preço dos alimentos, o governo anunciou ações em parceria com o setor privado, como nós falamos ontem aqui na Voz do Brasil. Entre as medidas está o imposto zero de importação de itens da cesta básica, como macarrão, milho e café. E quem vai explicar pra gente as medidas é a repórter Graciele Bittencourt, que está ao vivo com a gente aqui no estúdio da Voz. Olá, Graciele. Boa noite, Luciano. Boa noite, Luciana e ouvintes da Voz do Brasil. Pois é, uma das medidas, né, como vocês falaram, é que o governo federal vai zerar os impostos de importação de produtos da cesta básica, como café,
carne, açúcar e milho. A expectativa é que, com isso, a redução seja repassada ao consumidor. Quem explicou essa iniciativa foi o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Vamos ouvir? Zera a alíquota de importação para a carne. Hoje é 10,8% e ela será zerada. Açúcar, a alíquota é 14%, zera. A alíquota de importação, zero. Milho, hoje é 7,2%, zera. A alíquota de importação. Isso tem um grande reflexo nos ovos, no custo dos ovos e da proteína animal, das carnes. Mas não é só isso, viu? O governo também vai negociar com os estados a isenção do ICMS de produtos da cesta básica, que já são livres de impostos federais. No Plano Safra, haverá estímulo à produção de itens da cesta básica. E a Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, vai investir na formação de estoques reguladores. O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, falou ainda que alguns produtos vão receber subsídios para ajudar no processo de redução do preço dos alimentos. Nós teremos um conjunto de programas, um conjunto de produtos que serão subsidiados para oferecer para a sociedade brasileira, centrando na cesta básica. Graciele, também foi anunciada uma ação que envolve o Serviço de Inspeção Municipal. Como vai funcionar? Bem, Luciana, a ideia é possibilitar, por um ano, a comercialização em todo o território nacional dos produtos que já foram devidamente certificados no âmbito municipal pelo Serviço de Inspeção. A medida alcança itens como leite fluido, mel e ovos. Quem comentou foi o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro. Vamos ouvir? Quando a gente universaliza, a gente permite um frango caipira, um embutido, um produto lácteo, da agricultura familiar em especial, ganhe competitividade. Pode ser vendido no Brasil todo. Luciana e Luciana, as medidas do governo representam um passo para a redução no preço dos alimentos, que é uma prioridade do governo federal. Por isso, o presidente Lula determinou uma mobilização de todos os ministérios para buscar alternativas para conter a inflação que atinge os produtos alimentícios e reforçou essa determinação hoje em Minas Gerais. Segundo ele, o governo está fazendo um esforço para que todos os brasileiros possam ter acesso a comida boa e de qualidade. Eu volto com vocês, Luciana e Luciana. Obrigado, Graciele, pela participação ao vivo aqui na Voz do Brasil. O Brasil cresceu 3,4% em 2024. Destaque para os setores de serviço e indústria. Foi o que apontou o resultado do Produto Interno Bruto do ano passado, divulgado pelo IBGE. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos em um ano. É o melhor resultado desde 2021. O Produto Interno Bruto do Brasil, que é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos no ano passado, totalizou 11 trilhões e 700 milhões de reais. O crescimento de 3,4%, segundo o IBGE, é resultado de vários fatores, como explica a economista e professora da Fundação Getúlio Vargas, Carla Beni. O consumo das famílias foi o item que mais impactou. E isso é importante porque nós tivemos o retorno do aumento real do salário mínimo e o menor patamar de desemprego registrado. O setor de serviços cresceu 3,7% em relação a 2023 e a indústria 3,3%. Sérgio Foresta, diretor-presidente de uma indústria de automação de portões com cerca de 400 funcionários em São Paulo e Brasília, fala que o ano passado foi positivo para as fábricas, que cresceram, contrataram mais, investiram mais e começaram esse ano também em crescimento. Nós crescemos bem mais
do que esse 3%. Nós tivemos um crescimento que beirou 15%. E esse ano, já nos primeiros 2 meses do ano, já estamos crescendo de mais de 20%. Renato Cavalcante de Almeida é um dos contratados de 2024. Engenheiro de projetos eletrônicos, ele agora compõe o quadro da indústria em Brasília. É sempre bom estar desenvolvendo coisas novas e estar numa empresa nova, num ambiente novo, com novos desafios, né? Na mesma comparação, o PIB per capita alcançou R$ 55.247,45, um avanço de 3% em relação a 2023. O presidente Lula comentou os números do PIB divulgados nesta sexta-feira. E o ano que vem vai crescer mais. Vai crescer o PIB, vai crescer o salário mínimo, vai crescer a renda de vocês, vai crescer a distribuição de terra, vai crescer a distribuição de terra para indígena, vai crescer para Coriobola, vai aumentar mais a produção de emprego, mais salário, mais consumo, mais reforma agrária, mais gente produzindo no campo. O crescimento do Brasil ficou entre os maiores registrados entre as economias mais relevantes, segundo dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. O Brasil aparece em quinto, atrás apenas de China, Costa Rica, Rússia e Dinamarca, e à frente da Espanha, Turquia, Polônia, dos Estados Unidos, da Lituânia, Noruega e Coreia do Sul, que aparecem na sequência. Reportagem Luciana Colares de Holanda. As exportações brasileiras em janeiro e fevereiro ultrapassaram os 48 bilhões de dólares. Já as importações registraram mais de 46 bilhões de dólares. A corrente de comércio de 94 bilhões e meio de dólares teve um aumento de 6,5% em relação ao mesmo período de 2024. Os dados são da balança comercial e foram divulgados hoje pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Brasil contra fake. O Banco Central promoveu mudanças no Pix. A partir de agora, instituições financeiras de pagamento devem garantir que os nomes das pessoas e das empresas vinculadas às chaves Pix estejam em conformidade com os nomes registrados na Receita Federal. E já surgiram fake news sobre o assunto, então fique atento. O governo não vai tirar a chave Pix de quem deve impostos. Saiba mais sobre as mudanças e não caia em notícias falsas. É falso que o governo vai tirar a chave Pix de quem deve impostos. O Banco Central publicou no dia 6 de março alterações no regulamento do Pix para exigir que instituições financeiras e instituições de pagamento garantam que os nomes das pessoas e das empresas vinculadas às chaves Pix estejam em conformidade com os nomes registrados nas bases da Receita Federal. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, explica como a medida aumenta a segurança no Pix. Chaves Pix que não estejam vinculadas a pessoas e empresas reais serão excluídas a partir do início de abril. E o que isso significa? Que ninguém vai poder, por exemplo, vincular o nome de uma empresa conhecida a um CNPJ que não seja dessa empresa, ou a um CPF qualquer. Sabe quando você recebe um SMS ou um WhatsApp para fazer um pagamento para uma empresa, mas percebe que o nome da empresa está escrito errado ou de uma forma diferente? Provavelmente é um golpista usando um CNPJ ou um CPF qualquer para tentar se passar por um prestador que você conhece. O nome que aparece na chave Pix precisará então estar vinculado a um CPF ou um CNPJ real. O objetivo dessa atualização é aumentar a segurança do Pix, proteger você de golpistas e combater o crime organizado. O Pix é um meio de pagamento rápido, acessível e o BC está sempre trabalhando para que ele seja cada vez melhor e mais seguro para você. A situação cadastral no CPF independe da regularidade dos pagamentos dos tributos administrados pela Receita Federal. Para saber a situação do seu CPF ou do seu CNPJ, verifique o site da Receita Federal, onde também é possível regularizar a situação do documento. Para aumentar a segurança dos dados dos cidadãos, a Receita Federal lançou a ferramenta Proteção do CPF, que é gratuita. Basta acessar o site servicos.receitafederal.gov.br, procurar pela opção Proteger meu CPF no menu do canto superior esquerdo e logar com sua conta GovBR. Na hora de se informar, busque fontes confiáveis. Reportagem Gisele Brasil. Para mais informações, acesse gov.br/Brasil contra fake. O Brasil
registrou queda de quase 70% nos casos de dengue nos 2 primeiros meses do ano, em comparação com o mesmo período de 2024. De acordo com o Ministério da Saúde, a queda nos números demonstra que as ações adotadas pelo governo em parceria com estados e municípios estão sendo efetivas. Mas ainda assim, o Ministério reforça a necessidade do empenho de todos para combater o mosquito. Nos 2 primeiros meses do ano, o Brasil registrou uma redução de 69,25% nos casos prováveis de dengue em comparação com o mesmo período de 2024. No ano passado, foram cerca de 1.600.000 casos. Já em 2025, foram registrados aproximadamente 493.000. Desde a ativação do Centro de Operações de Emergências para dengue e outras arboviroses, em 8 de janeiro, o Ministério da Saúde intensificou ações para conter o avanço das doenças causadas pelo Aedes aegypti. Entre as principais ações estão visitas técnicas para reforçar a vigilância e controle da doença, distribuição de 4,5 milhões de testes de diagnóstico para dengue e ampliação do método Wolbachia para reduzir a transmissão da doença. O governo também reforçou a mobilização em escolas e anunciou uma parceria com o Instituto Butantan para a produção da primeira vacina 100% nacional e de dose única contra a dengue, prevista para 2026. Mesmo com a redução, as autoridades alertam que a população deve seguir atenta às medidas preventivas, como eliminar todos os focos do mosquito dentro de casa. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, Estefânia Lima para a Voz do Brasil. O celular seguro registrou 2.469 alertas de bloqueio de aparelhos roubados, furtados ou perdidos durante o feriado do Carnaval. O estado de São Paulo liderou o ranking, seguido do Rio de Janeiro e da Bahia. Já o Acre teve o menor número de bloqueios, com apenas um caso. Qualquer cidadão pode cadastrar o número no programa Celular Seguro. O programa do Ministério da Justiça e Segurança Pública foi criado para proteger o cidadão no caso de roubo e furto de celular. Em caso de roubo ou furto, o serviço emite um alerta e bloqueia o dispositivo e serviços vinculados, como aplicativos bancários. Para utilizar o serviço, basta acessar o site ou baixar o aplicativo oficial nas lojas virtuais de celular. Amanhã é o Dia Internacional das Mulheres e, para marcar a data, será realizada uma mobilização no desfile das escolas campeãs no Rio de Janeiro. O objetivo é reforçar a importância do enfrentamento à violência contra as mulheres e divulgar a Central de Atendimento Ligue 180. Porque, mais do que homenagem, o que nós mulheres queremos é ser respeitadas e ter nossos direitos assegurados. A mobilização nacional pelo Feminicídio Zero vai estar presente no desfile das escolas campeãs do Carnaval do Rio de Janeiro, no sábado, 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. No Sambódromo da Marquês de Sapucaí, o desfile será liderado por um grupo de mais de 300 mulheres para reforçar a importância do enfrentamento à violência de gênero. Os materiais da campanha serão apresentados em diversos formatos: painéis, botões e adesivos nas portas dos banheiros, por exemplo. Além da ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, estarão presentes outras ministras e parlamentares. Um dos principais objetivos dessa ação, em uma das maiores festas do país, é ampliar a divulgação da Central de Atendimento à Mulher, Ligue 180, para denúncias, orientações sobre leis e direitos das mulheres e serviços da rede de atendimento. O canal funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana e está disponível também no WhatsApp pelo número 61 9610 0180. Natália Kozlik para a Voz do Brasil. Entre as ações de enfrentamento à violência contra mulheres está a construção de novas casas da mulher brasileira. Ao todo, 32 unidades estão em implementação pelo país e contam com investimentos de mais de 350 milhões de reais. E a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, destacou o papel de outras políticas públicas para assegurar direitos às mulheres e promover a igualdade de gênero. Ainda temos muito que avançar, de acordo com a ministra, mas também a comemorar.
Nós somos a maioria das pessoas que recebem o programa Bolsa Família. Nós recebemos a chave da casa do programa Minha Casa Minha Vida. No PA, nós temos 70% das agricultoras familiares que estão vendendo seu produto para as escolas, para as prefeituras e nas comunidades. Nós temos programas como Pé de Meia, como a creche, como escola integral na educação, que nos permite ter condições efetivas de ficar tranquilo enquanto os nossos filhos estão sendo cuidados na escola. Nós temos a lei da igualdade salarial entre homens e mulheres. Então, esse 8 de março, a gente tem muito o que comemorar. Os resultados do concurso público nacional unificado para cargos de preenchimento imediato foram homologados pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. Os convocados para cursos de formação devem ficar atentos às matrículas que começam na semana que vem. 30% das vagas do CPNU foram preenchidas por negros, indígenas e pessoas com deficiência. Thalita Elisário passou em 7º lugar para o cargo de Tecnologia em Gestão, Monitoramento e Avaliação de Políticas de Saúde. A paraibana, de 36 anos, é formada em fisioterapia e faz doutorado em Saúde Coletiva pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu fiquei muito empolgada em participar porque, na verdade, ele considerava todos os conhecimentos que eu vinha acumulando na minha trajetória acadêmica e profissional. Trabalhar no Ministério da Saúde é um grande desafio, mas é também um sonho, né? O concurso público nacional unificado, reconhecido como o maior da história do Brasil, alcançou seu objetivo de inovar e democratizar o acesso ao serviço público. 6.640 candidatos foram aprovados para ocupar vagas imediatas ou para cursos de formação, além de 13.280 pessoas que irão integrar o cadastro de reserva. O concurso adotou um formato inovador, como explica a professora de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas, Gabriela Lota. É absolutamente disseminado no território nacional, o que permitiu que quase todos os municípios brasileiros tivessem candidatos dentro do CNU. Para a ministra de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Daueck, o concurso foi democrático e contempla a diversidade, que é um ganho para os brasileiros que vão receber serviços públicos de qualidade. Quanto mais diverso for o número de pessoas, as pessoas que estão trabalhando, mais criativo, mais soluções vão aparecer. E do ponto de vista das cotas, né, de pessoas negras, de pessoas com deficiências, indígenas, a gente tem 30% das pessoas que entraram somando esses 3 grupos. Os convocados para os cursos de formação devem realizar a matrícula de acordo com a data divulgada por cada instituição organizadora. Caso o candidato não efetue a matrícula dentro do prazo, será automaticamente eliminado do processo seletivo. Para os aprovados nos demais cargos, a convocação vai ocorrer posteriormente pelos respectivos órgãos. Reportagem Cleide Lopes. Para pessoas aprovadas em cargos sem cursos de formação, a convocação será feita pelo respectivo órgão ou entidade após sanção da lei orçamentária anual prevista para março. Quem for fazer o curso de formação, dependendo do curso, pode fazer a matrícula em enap.gov.br ou sebrasp.org.br/concursos, entre 10 e 18 de março. A primeira edição da Prova Nacional Docente será aplicada no 2º semestre desse ano. O exame será realizado todo ano e tem como objetivo estudar ou ajudar estados e municípios a selecionarem os docentes para as suas redes. As redes públicas podem utilizar esse mecanismo para a seleção de professores. Nessa primeira edição serão avaliadas 17 áreas, como geografia, história, letras, matemática, pedagogia e química. Estados e municípios que quiserem aderir à prova têm até o dia 17 de abril para fazer a inscrição. A Prova Nacional Docente é um dos eixos do programa Mais Professores para o Brasil. Lançado no início desse ano, a iniciativa tem como objetivo atrair e formar mais professores para a educação básica.
As inscrições para o programa Jovem Cientista da Pesca Artesanal no Pará vão até 14 de março. A iniciativa possibilita que participantes realizem pesquisas sobre temas relacionados à atividade da pesca, comunidades e territórios. O programa no Pará conta com um recurso de R$610 mil e busca beneficiar cerca de 100 estudantes do ensino médio da rede pública. Para participar, o professor deve ser pesquisador ou docente com um vínculo efetivo em instituições científicas, tecnológicas e de inovação. E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e um bom fim de semana. Boa noite, até segunda. A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF determina que o município de São Paulo amplie divulgação de gratuidade em serviços funerários. Justiça Federal aceita denúncia contra a vereadora por incitação ao ódio contra a comunidade LGBTQIA+. Justiça de São Paulo determina que a empresa de tecnologia desbloqueie músicas de matriz africana. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. Município de São Paulo deve ampliar acesso aos preços dos serviços funerários, com destaque para a política de gratuidade. A decisão é do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, relator de ação sobre preços exorbitantes em serviços funerários prestados por concessão a empresas privadas. Neto Costa. Além da ampliação de acesso aos preços dos serviços funerários, a decisão desta sexta-feira prevê, entre outros pontos, que o município de São Paulo também estabeleça um prazo específico para que entidades da sociedade civil e cidadãos que se sentiram lesados pelas concessionárias apresentem reclamações. De acordo com o ministro do STF, Flávio Dino, com a correção das falhas identificadas, incluindo o aprimoramento da fiscalização, a sentença que fixou o teto dos preços poderá ser revista na análise do mérito. A decisão de Dino será submetida a referendo do plenário virtual do Supremo, sem prejuízo do imediato cumprimento das medidas estabelecidas de forma cautelar. Seguradora não tem os mesmos benefícios processuais do consumidor em ação contra causador de sinistro para cobrar valor de indenização pago a cliente. A decisão é do STJ. Fátima Uchoa. Com o entendimento, todos os tribunais do país devem adotá-lo ao analisar casos com a mesma questão jurídica. Segundo a relatora na Corte Especial do STJ, ministra Nancy Andrighi, na chamada ação regressiva, a seguradora, ao assumir o lugar do cliente como credor de quem causou o dano, não possui os mesmos benefícios exclusivos da condição pessoal do consumidor, como o direito de ajuizar a ação no lugar onde mora, pois a lei só garante essas prerrogativas à parte mais fraca da relação de consumo. Primeira turma do TST rejeita recurso de viúva de operador de motosserra que pedia indenização pela morte do marido. O trabalhador descumpriu regras de segurança, sendo ele o único responsável pelo acidente. Larissa de Paula. O operador de motosserra de caçador de Santa Catarina morreu após uma árvore cair sobre ele. Para a família, ainda que o empregado tenha contribuído para o acidente, a atividade era de risco. Já a empresa alegou que o acidente ocorreu porque o trabalhador não havia concluído o corte de uma árvore e foi cortar outra, agindo de forma insegura num procedimento proibido. O relator do recurso no Tribunal Superior do Trabalho levou em consideração todo o material apresentado no processo, que demonstra que o empregado, embora experiente, agiu com negligência. Justiça Federal aceita a denúncia do MPF contra uma vereadora de João Pessoa, na Paraíba, por incitação ao ódio contra a comunidade LGBTQIA+. A denúncia cita a decisão do STF que equiparou a homofobia e a transfobia ao crime de racismo. Thales Nascimento. De acordo com o Ministério Público Federal, a parlamentar realizou 6 postagens nas redes sociais entre 2021 e 2023, com declarações que extrapolam o direito à liberdade de expressão e configuram incitação ao ódio
contra a comunidade LGBTQIA+. Se condenada, a vereadora pode pegar entre 12 e 30 anos de prisão. Justiça de São Paulo determina que empresa de tecnologia desbloqueie músicas de matriz africana que haviam sido removidas da plataforma. A ré também terá que pagar R$8 mil de indenização para a artista das canções, Marcelo Della Libera. A cantora teve 2 músicas em Yorubá, que fazem referência à entidade Exu, bloqueadas sob a justificativa de violação dos termos de uso. No entanto, o juiz considerou que a remoção prejudicou a divulgação da cultura afro-brasileira e das religiões de matriz africana, que já enfrentam séculos de intolerância no Brasil. Ainda cabe recurso da decisão. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível nas lojas de aplicativos do seu celular. Uma boa noite. Bom fim de semana e até segunda-feira. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba. E eu sou Ricardo Nacaoca. E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado e Banco Central propõem medidas para evitar fraudes no Pix. Governo comemora crescimento econômico, mas oposição alerta sobre preço dos alimentos. Senado debate fim da aposentadoria compulsória como punição para juízes, promotores e militares. Boa noite. Boa noite. As fraudes contra o Pix motivaram o Banco Central a impedir o uso de chaves com CPFs e CNPJs em situação cadastral irregular. Medidas contra golpes pelo Pix também estão sob análise no Congresso. No Senado, uma proposta pode facilitar a recuperação de valores transferidos de maneira fraudada. Os detalhes com o repórter Bruno Lourenço. O Banco Central determinou que CPF e CNPJ com situação cadastral irregular na Receita Federal não poderão ter chave Pix registrada na base de dados. A ideia é garantir que os nomes das pessoas e das empresas vinculados às chaves Pix estejam em conformidade com os registros na Receita Federal e assim evitar fraudes. Os senadores também se mobilizam em busca de mais segurança para as transações digitais. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto de lei que bloqueia temporariamente os valores transferidos indevidamente, que serão restituídos ao consumidor lesado. Essas obrigações, destacou o relator, senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, estarão expressas no Código de Defesa do Consumidor. Cristaliza em lei a necessidade de regras e processos para proteger o consumidor contra este tipo de fraude e torna as instituições que eventualmente não cumpram o regulamento também elas sujeitas à aplicação das penalidades previstas no Código de Defesa do Consumidor. O projeto, que será analisado pelas comissões de Transparência e Defesa do Consumidor e de Assuntos Econômicos, diz ainda que a devolução dos valores não cancela eventuais sanções civis e penais aos envolvidos no crime. E a proposta que garante prioridade na emissão de documentos para a população de rua pode ser votada na Comissão de Constituição e Justiça. O projeto ainda prevê gratuidade na emissão da segunda via de documentos, como carteira de identidade, certidão de nascimento e título de eleitor. As informações com o repórter Pedro Pincer. Para garantir o acesso às redes públicas de saúde e de educação e aos benefícios previdenciários e sociais para a população em situação de rua, a Comissão de Constituição e Justiça deverá votar um projeto de lei que vai garantir o atendimento prioritário e a emissão gratuita de documentos pessoais, como a certidão de nascimento, carteira de identidade, título de eleitor, certificado de alistamento militar e CPF. Segundo a proposta, o interessado deverá apresentar uma autodeclaração atestando a sua condição social. O relator na Comissão de Direitos Humanos, senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, argumentou que a medida facilita o acesso da população de rua às políticas públicas. O primeiro passo para devolver a dignidade dessas pessoas é assegurar o acesso à identificação civil. Não possuir documentos de identificação reflete diretamente
diretamente no acesso a serviços e programas governamentais e na obtenção de empregos formais. A prioridade e a gratuidade de atendimento também vão valer para a emissão da segunda via dos documentos. O governo comemorou o crescimento da economia de 3,4% registrado no ano passado, puxado pelo bom desempenho do setor de serviços e da indústria. Já a oposição alerta para a necessidade do controle da inflação verificada na alta do preço dos alimentos. Repórter Érica Christian. O Brasil registrou um crescimento econômico de 3,4% no ano passado, um leve aumento em relação a 2023, quando o Produto Interno Bruto foi de 3,2%. Apesar de esperado, o mercado financeiro alertou para o resultado do quarto trimestre, de 0,2%, que foi o menor do acumulado do ano, consequência da redução do consumo das famílias em resposta à alta dos juros e da inflação. O líder do PT, senador Rogério Carvalho, de Sergipe, afirmou que o crescimento econômico significou o aumento do emprego e a redução da miséria e do endividamento público, e ressaltou o empenho do governo para conter a alta dos preços. Temos um desafio para impedir que a inflação seja um problema para os brasileiros, que não vai ser. Tenho certeza que todos os esforços nós vamos fazer para garantir que este país cresça com controle da inflação e com aumento da renda dos mais pobres. O senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, considera que a inflação e os juros altos impedem o trabalhador de comemorar o aumento do PIB. Inflação alta, juro alto e a vida do brasileiro cada vez mais difícil em razão dos erros, dos equívocos da equipe econômica do governo. Conduz o país sem uma agenda de ajuste fiscal eficiente. Ainda de acordo com o IBGE, o crescimento da economia no ano passado foi puxado pelo setor de serviços e pela indústria. Já a agropecuária teve uma queda de 3,2% devido às mudanças climáticas. O benefício da aposentadoria compulsória para juízes condenados em processos disciplinares pode estar com os dias contados. A medida, criticada por senadores, motivou propostas para reformular as punições na magistratura. Repórter Alexandre Campos. Em discurso no plenário do Senado no ano passado, o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, já cobrava da Câmara dos Deputados a análise de uma proposta de emenda à Constituição que evita a aplicação de aposentadoria compulsória com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço como punição em processos disciplinares da magistratura e do Ministério Público. A PEC foi aprovada em 2013 no Senado. Na opinião de Eduardo Girão, punições dessa espécie não passam de um prêmio aos magistrados. Todas as vezes que o magistrado é processado com provas de ter se corrompido vendendo sentenças, é punido com a pena máxima. Sabe qual é a pena máxima? Aposentadoria compulsória. Parece piada, mas não é. Com salários proporcionais para o resto da vida, que podem chegar a R$40 mil por mês. Antes de renunciar ao mandato de senador para assumir o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino também apresentou uma proposta de emenda à Constituição que, além de acabar com a aposentadoria compulsória de magistrados e integrantes do Ministério Público como punição em caso de falta administrativa, também proíbe a transferência para a inatividade como forma de punição do militar que cometer ilícitos administrativos graves. A proposta de Flávio Dino está na Comissão de Constituição e Justiça. A lei que pela primeira vez tipificou o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio completa 10 anos neste domingo, dia 9 de março. Essa tipificação especial foi aprovada a partir de um projeto de lei do Senado elaborado com base em recomendações da CPMI da violência contra a mulher. Os detalhes com o repórter César Mendes. Há 10 anos, no dia 9 de março de 2015, a então presidente Dilma Rousseff sancionou a lei que passou a classificar o feminicídio como homicídio contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. A tipificação especial foi aprovada a partir de um projeto de lei do Senado, elaborado com base nas recomendações do relatório final da CPMI da violência contra a mulher, apresentado em julho de 2013. Para a senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, que integrou a CPMI como deputada federal, o endurecimento das penas para esse tipo de crime é necessário. Os números são muito altos, crescentes em relação a mulheres que vão para a cadeira de roda. Nós temos muitos casos de órfãos, então todo o processo de endurecimento e de proteção à mulher tem que ser tomado. Em todo o país, as denúncias de violência contra a mulher
podem ser feitas pelo telefone 180 e pelo WhatsApp 61 9610 0180. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite e um bom fim de semana. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União analisou a transparência pública de 53 organizações federais. O trabalho constatou que apenas 4 instituições foram classificadas no nível mais alto: a empresa pública Valec, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e a Empresa Brasileira de Comunicação, além do próprio TCU. A avaliação verifica se as informações dos portais dos órgãos e entidades respeitam os critérios do Programa Nacional de Transparência Pública. Apesar do resultado, 83% das instituições melhoraram o nível entre 2023 e 2024. Somente 8 organizações pioraram os índices de transparência no mesmo período. A análise leva em conta as regras previstas na Lei de Acesso à Informação e na Lei de Responsabilidade Fiscal. Saiba mais em tcu.gov.br. TCU – Fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados. Comissões devem votar indicação de líderes para execução de emendas. Deputados divergem sobre anistia para os condenados pelo 8 de janeiro. Parlamentares destacam medidas para o fortalecimento da saúde pública. Boa noite. Projeto de Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, inclui medicamentos gratuitos para autistas no programa Farmácia Popular. O deputado explica que o objetivo é garantir que famílias de baixa renda tenham acesso a tratamentos essenciais, proporcionando mais qualidade de vida às pessoas com transtorno do espectro autista. Eu tenho lutado muito na defesa das pessoas com autismo. São dezenas, centenas, milhares de famílias que vivem esse drama no Brasil inteiro. O autismo e os autistas precisam de uma série de medicamentos, dependendo do grau do autismo, e a medicina tem descoberto cada vez remédios mais importantes que vão compensando, equilibrando, estabilizando este aspecto desta realidade do autismo. Só que esses remédios são caros e as famílias, via de regra, não têm dinheiro para isso. Pompeu de Matos reafirma a importância de se ampliar o apoio às pessoas com autismo e suas famílias, condenando a sociedade e o poder público por, segundo ele, não compreenderem essa realidade. O parlamentar defende políticas públicas que garantam acolhimento, proteção e melhores condições de vida para esses cidadãos. A criação da Frente Parlamentar pela Eliminação da Malária reforçou o combate à doença no Brasil. Integrante do colegiado, Dorinaldo Malafaia, do PDT do Amapá, informa que o objetivo é integrar esforços para erradicar a malária até 2030, segundo diretrizes da Organização Mundial da Saúde. É muito importante a gente dizer que a malária ela é uma chaga duradoura e é tida, entre aspas, como uma doença de pobre de garimpeiro. Mas ela afeta as comunidades tradicionais, afeta comunidades ribeirinhas, afeta comunidades indígenas. Uma criança, por exemplo, que ela tem e ela é acometida por malária diversas vezes, 1 ou 2 vezes, essa criança terá uma dificuldade imensa de aprendizado. Então, é irreversível do ponto de vista cognitivo e do aprendizado quando uma criança tem sucessivos casos de malária. Então, portanto, é um problema que aflige o Brasil, tem um custo muito alto para a saúde pública. Na América do Sul, na África, é um tipo de combate fundamental que a gente precisa realmente encarar. Dorinaldo Malafaia reitera que a população precisa saber sobre a gravidade da doença que, segundo ele, ainda é vista como um problema restrito a populações marginalizadas. O deputado acrescenta que a Frente Parlamentar pretende garantir mais investimentos em pesquisa, diagnóstico e tratamento. Flávia Moraes, do PDT de Goiás, lamenta veto do Poder Executivo a um projeto de sua autoria aprovado pelo Congresso que equipara o diabetes tipo 1 à deficiência. A presidência
Presidência da República alegou que o projeto contraria a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e não indica fontes para as despesas. Ao defender a proposta, Flávia Moraes lembra os cuidados específicos para o controle da diabetes tipo 1, que hoje atinge 1 a 2 milhões de brasileiros, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes. Ela espera que o Congresso Nacional derrube o veto. O diabetes tipo 1 é uma deficiência do pâncreas que causa aí uma dificuldade, uma limitação em muitos momentos na vida desse paciente. Então, ter um acompanhamento em vários momentos da vida, com certeza traz aí uma qualidade de vida diferenciada para o paciente do diabetes. E o que a gente quer e pretende é garantir o acesso a essas novas tecnologias, a esses medicamentos, a insulina prolongada, que traz uma qualidade de vida melhor para o paciente. Enfim, o acesso melhor a todos esses itens que podem melhorar e muito a vida do paciente. Previdência. Silvia Cristina, do PP de Rondônia, é contra alterações nas regras de pagamento do benefício de prestação continuada. Ela argumenta que possíveis mudanças podem prejudicar pessoas com deficiência, idosos e famílias em situação de vulnerabilidade. A deputada defende transparência na fiscalização, mas sem comprometer o direito de quem realmente necessita do benefício. Puxa vida, se tem alguém que não merece receber esse recurso, que o governo federal crie mecanismos de fiscalizar, mas que não prejudique as pessoas. As pessoas que mais precisam, que são elas, os que têm deficiência, os idosos, as crianças, os adolescentes, as pessoas que recebem esse benefício que é tão pequeno, mal custeiam os remédios, as fraldas geriátricas. Então, tirar o pouco que se tem é injusto. A parlamentar critica especialmente a possibilidade de limitar o auxílio para famílias com mais de um dependente com deficiência. Silvia Cristina reforça que cada pessoa tem necessidades individuais e que qualquer restrição ao BPC seria um retrocesso social. Ciência e tecnologia. Projeto de João Maia, do PP do Rio Grande do Norte, dispõe sobre a organização, o funcionamento e a operação das plataformas digitais que oferecem serviços no Brasil. O deputado sugere que a Agência Nacional de Telecomunicações assuma o papel fiscalizador do setor que, segundo ele, é responsável por 95% da comunicação entre os brasileiros. Hoje, na verdade, quase ninguém usa o telefone. Hoje você se comunica através de WhatsApp. Então, é uma concentração enorme de poder. A gente acha que 95% da comunicação entre brasileiros é via WhatsApp, via Instagram, via Facebook, Messenger, que todos passam por uma única empresa, que é a Meta. Então nós criamos, que é muito importante, primeiro um órgão que possa acompanhar, fiscalizar, não é com a intenção de punir, e não é tratando de conteúdo não. É porque se alguém concentra 95% das relações entre brasileiros, é quase um monopólio. Não é razoável que não tenha nenhum órgão, e eu não queria criar outro, já tem a Anatel, adequar a Anatel para isso. A proposta de João Maia prevê ainda a criação de um tributo para as empresas digitais que faturam acima de 50 milhões de reais por ano, com o objetivo de financiar um fundo garantidor para startups emergentes. Com esse mecanismo, ele acredita que jovens poderão desenvolver projetos inovadores sem barreiras financeiras. Relações Exteriores. Após 25 anos de negociação, o Mercosul e a União Europeia firmaram um acordo comercial para a redução de tarifas entre os países que compõem os mercados europeu e sul-americano. Heitor Chu, do PSB do Rio Grande do Sul, integrante do Parlasul, vê no acordo uma grande oportunidade para expandir a produção nacional de proteínas. Esse acordo vai abrir as fronteiras da Europa, onde tem mais de 700 milhões de habitantes. Então nós temos aí 700 milhões de pessoas que certamente vão olhar para a carne brasileira que vai chegar lá mais barato que a carne europeia. E com a qualidade que nós temos, certamente vai fazer com que o Brasil vá ter que, inclusive, daqui a 10 ou 20 anos, repensar o tamanho do seu plantel, o tipo de carne que nós vamos produzir, porque essa é uma oportunidade ímpar
Outros assuntos a gente ainda precisa olhar com mais vagar, com detalhes, para ver o que vai acontecer. Para Heitor Chu, a competitividade brasileira é um trunfo, mas os produtores terão que se adaptar para responder às exigências do mercado europeu. Por outro lado, ele teme que a concorrência com produtos europeus possa afetar os produtores locais e, para evitar isso, ele sugere estabelecer limites às importações, evitando prejuízos à economia. Justiça. Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, é contra o projeto de lei que pretende anistiar os envolvidos nos ataques de 8 de janeiro. Na opinião dela, crimes contra a democracia não merecem perdão e é isso que a sociedade espera acontecer. Nós já vivemos no Brasil 3 vezes anistias a militares que tentaram um golpe no Brasil e alguns conseguiram, como foi em 64. E agora não há que ter anistia para ninguém, há que se punir exemplarmente para que todos que tentam contra a democracia possam ser intimidados em relação a isso. E nós queremos também que abra-se um debate sobre o papel das Forças Armadas no Brasil e a sua própria formação. Para Jandira Fegali, as investigações conduzidas pela CPMI do 8 de janeiro e pela Polícia Federal apontam o ex-presidente Jair Bolsonaro como principal articulador dos eventos que culminaram no 8 de janeiro. Em seu entendimento, o discurso articulado de desacreditar as eleições foi o primeiro movimento para tentar manter Bolsonaro no poder à revelia. E agora, com tudo que está sendo apurado pelas buscas e apreensões, os computadores e os celulares, vai ficando claro, não só que Jair Bolsonaro sabia de tudo, então é tudo muito grave. São requintes de crueldade, de total desprezo pela democracia e pela vida, na tentativa de se perpetuar no poder. Então, o que a sociedade espera, é que nenhuma anistia seja dada. Marcos Polon, do PL de Mato Grosso do Sul, avalia que os processos contra os presos de 8 de janeiro são nulos, uma vez que os condenados não tiveram direito ao contraditório e à ampla defesa. Para ele, não se trata de conceder anistia, mas buscar justiça para quem foi perseguido. Marcos Polon compara a atual situação à anistia concedida a militantes da esquerda que participaram da guerrilha do Araguaia durante o regime militar. Ele rechaça qualquer tipo de ditadura e defende punições severas para quem desrespeita a liberdade de cidadãos inocentes. Desenvolvimento Regional. Ao prestar contas de seu mandato, Bandeira de Melo, do PSB, informa que viabilizou 66 milhões de reais em 2024 para o Rio de Janeiro. Ele informa que as áreas contempladas incluem infraestrutura e educação, com destaque para a construção de unidades de saúde e o fortalecimento do esporte. Os investimentos em saúde têm um impacto transformador, especialmente em regiões densamente povoadas. Por exemplo, eu destinei 5 milhões de reais para a construção de uma clínica da família em Alcobaça, no bairro Anchieta, que vai beneficiar mais de 50 mil moradores da região. Destinei recursos para hospitais de referência no tratamento oncológico, como o INCA, o Hospital Universitário Antônio Pedro e o Hospital São Francisco. Também o esporte foi uma das prioridades do meu mandato. Nosso mandato investiu em programas esportivos que mantêm os jovens engajados na escola e promovem valores essenciais como respeito, solidariedade e trabalho em equipe. Bandeira de Melo reforça seu compromisso com a segurança pública ao destinar recursos para equipar batalhões especializados. Ele menciona ainda investimentos na educação, incluindo a climatização do Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro e apoio financeiro em pesquisas na UERJ. Criada a pedido de Newton Cardoso Júnior, do MDB de Minas Gerais, uma comissão externa da Câmara vai acompanhar as investigações sobre o deslizamento de rejeitos de minério na mina Turmalina, localizada no povoado de Casquilho de Cima, no município de Conceição do Pará. Minas Gerais está cansada. São empresas bilionárias de corporações internacionais que vêm aqui explorar e retirar o nosso minério sem deixar nenhum benefício verdadeiro, causando tragédias, acidentes criminosos, como aconteceram em Beto Rodrigues, em Brumadinho e agora em Conceição do Pará. Nós vimos uma pilha de rejeitos desmoronar em cima de um povoado importantíssimo, tradicionalíssimo em Minas Gerais, que é o povoado do Casquilho. E nós vamos, através dessa comissão externa, garantir que o Congresso esteja a par de tudo que vai ser feito para reparar, para garantir a reconstrução do nosso povoado do Casquilho, e nós não vamos aceitar que Minas Gerais seja mais uma vez palco de tragédias criminosas por falta de cuidado, por falta de compromisso de empresas com o nosso povo. A Jaguar Mining, proprietária da mina Turmalina, foi multada pelo desmoronamento em aproximadamente 320 milhões de reais. Newton Cardoso Júnior relata que o acesso à comunidade de Casquilho de Cima está proibido e que mais de 250 pessoas
pessoas seguem afastadas de suas casas. Agricultura. Welter, do PT do Paraná, afirma que a prioridade do seu mandato em 2025 será garantir assistência técnica e crédito acessível para a agricultura familiar. O deputado defende políticas públicas que incentivem os jovens a permanecerem no campo, assegurando renda e oportunidades de trabalho. Um dos maiores desafios para a agricultura brasileira, principalmente para a agricultura familiar, é ajudar a fazer políticas públicas que garantam a transição nas famílias. Os pais vão ficando velhos e os jovens precisam ter opção de trabalho e renda que os mantenha na propriedade para produzir alimentos de qualidade. Então nós vamos trabalhar no ano de 2025 para ampliar a formação e capacitação da nossa juventude rural, tanto de jovens, homens ou mulheres, para ter mais possibilidade deles ficarem na propriedade produzindo os alimentos, de preferência sem agrotóxicos. Welter critica a burocracia dos bancos que, segundo ele, impede pequenos agricultores de obter financiamento pelo Pronaf. O congressista acredita que a agricultura familiar é essencial para a segurança alimentar do país e deve contar com mais apoio do Estado. Economia. Na visão de Aliel Machado, do PV do Paraná, os investimentos viabilizados pela aprovação da PEC da Transição e do novo arcabouço fiscal permitiram a criação do novo programa de aceleração do crescimento. Segundo o deputado, essa iniciativa permite a retomada de projetos essenciais, como construção de unidades de saúde, escolas e infraestrutura viária, além de gerar empregos e fortalecer a economia dos municípios. Aliel Machado enfatiza seu compromisso com políticas públicas que beneficiam diretamente a população. Ele destaca que, vindo de uma origem humilde, entende a importância de ações concretas para melhorar as condições de vida dos brasileiros. Quando o investimento acontece, quando o recurso não é utilizado para especulação, ele traz um retorno imediato, porque ele vai lá na ponta onde as pessoas ganham um novo salário, e é por isso que nós estamos tendo uma diminuição do desemprego, é por isso que nós temos aqui uma diminuição das pessoas em extrema vulnerabilidade e miséria no nosso país, e é por isso que obras de infraestrutura que não chegavam mais aos municípios estão voltando a chegar nos municípios. Eu costumo dizer que a política só faz sentido se for para melhorar a vida das pessoas. E quando cheguei aqui tinha o compromisso de lutar por essas pautas que chegassem até a vida das pessoas de maneira imediata. De acordo com Adilson Barroso, do PL de São Paulo, a política tributária do governo aumenta impostos e desestimula investimentos. O parlamentar avalia que a alta carga tributária impede o crescimento da produção e prejudica tanto empresários quanto trabalhadores. O segredo da prosperidade está em baixar impostos. Quando você baixa impostos, todo mundo quer investir, seja o pequeno, seja o grande, para defender a classe operária. É preciso dar condições para esse povo comprar. E como que se compra? Tendo emprego valorizado. Porque emprego por salário mínimo é quase uma escravidão legalizada. Então, o Brasil precisa trabalhar na rota de diminuir impostos para que tenha investimento em produção e a valorizar o trabalhador para que ele possa comprar o produto, gerar mais produto. Adilson Barroso também contesta os dados do governo sobre o desemprego e afirma que o número de famílias dependentes de programas sociais reflete um cenário econômico crítico. O deputado considera que o modelo atual de governança leva o Brasil ao retrocesso e defende uma política econômica que priorize a livre iniciativa e o fortalecimento do mercado. Votação. O deputado Cláudio Cajado, da Comissão Mista de Orçamento, falou sobre os próximos passos para a execução das emendas parlamentares. A repórter Silvia Munhato acompanhou. Pelo acordo entre os poderes sobre as regras de execução das emendas parlamentares ao orçamento, as comissões da Câmara e do Senado terão que votar as indicações de repasses de recursos que serão feitas pelos líderes partidários para que as chamadas emendas de comissões possam ser executadas este ano. Isso deverá acontecer logo após a votação do orçamento de 2025, que começa no dia 11. Para isso, também será preciso esperar a eleição dos novos presidentes das comissões. Os partidos escolhem quais colegiados têm interesse a partir do tamanho das bancadas. Eles ainda indicam os nomes dos presidentes das comissões escolhidas, mas nem sempre há uma identificação total entre o presidente e o partido. De acordo com o deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, isso pode se tornar um problema em relação às emendas de comissões. Muitas vezes, a atitude
atitude do presidente não está de acordo com o partido que o indicou. Isso tem causado alguns problemas. Então, vai se estudar uma possibilidade de alteração regimental para que essa questão, ou seja, as posições partidárias que o partido indica dentro do colegiado, Câmara dos Deputados, ela possa estar em consonância com os princípios estatutários daquele partido. Assim que for votado o orçamento, os líderes de partidos terão que reunir suas bancadas e fazer as propostas de indicações para as comissões. Cajado, que faz parte da Comissão Mista de Orçamento, diz que gostou do novo acordo feito entre os poderes sobre as emendas orçamentárias, mas que ainda ficaram algumas dúvidas sobre o que seria o caráter estruturante das emendas de bancadas estaduais. Sobre as emendas de transferência direta para municípios, as chamadas emendas PIX, Cajado afirma que foi importante o questionamento do Supremo Tribunal Federal sobre a sua transparência e fiscalização, mas o deputado acredita que essas emendas precisam permanecer, porque elas eliminam o que ele chamou de entrave burocrático anterior, quando só havia a possibilidade de convênios. Quanto ao total das emendas parlamentares ao orçamento, em torno de 50 bilhões de reais, Cláudio Cajado afirma que não acha alto o valor e que os parlamentares têm o direito de fazer essas indicações. Eu penso que você colocar quem não foi eleito, ou seja, um ministro de Estado ou os secretários estaduais, com a decisão de liberar aqueles recursos exclusivamente, sem que haja participação de quem foi eleito democrática e espontaneamente pelo voto popular, também é injusto. Então eu penso que a execução orçamentária deva ser compartilhada. O ministro Flávio Dino, relator das ações sobre emendas parlamentares no STF, tem dito que o mérito dessas ações ainda será julgado pelo tribunal. Portanto, as questões sobre o tamanho das emendas dentro do orçamento ainda serão debatidas na Corte. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquilissardi. Boa noite para você. Uma ótima noite. A Voz do Brasil volta na segunda-feira. Bom fim de semana. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.